Agradecer a presença dos senhores e dos palestrantes também. A gente vai dar início ao 42º Fórum de Debates do Brasilianas.org, e o tema é essa questão das redes de pesquisa do setor do petróleo e gás natural. Só vou fazer uma pequena apresentação sobre o que é a lógica do Brasilianas e para onde está caminhando a noção de mídia e tudo dentro desse ambiente de redes sociais, né? Nós tivemos em junho agora esse conjunto de manifestações que simbolicamente funciona como uma data de corte para um processo que já era inevitável de mudança do padrão de informação em termos globais, né? Nós temos historicamente as notícias, os fatos para virar notícias tem que ter a mediação e o controle dos órgãos de imprensa. Então, qualquer fato aí você tinha que ter um jornalista que vem, pega as informações, seleciona, embora não sejam especialistas, nós todos somos generalistas, alguns com um pouquinho mais de especialização aqui e ali, selecionamos o que achamos interessante para o leitor. Em geral, o que o leitor entende como interessante nem sempre é o que é mais relevante, e aquilo vira uma notícia empacotada e controlada. Com o advento das redes sociais, inverte-se esse modelo. As redes sociais, você não tem mais a mediação do jornalista para notícias. Tem um conjunto de especialistas, ou de pessoas de uma maneira geral, né? Dentro desse ambiente caótico que prenuncia, digamos, as grandes mudanças. Então você tem um volume de informação relevante, algumas relevantes, outras irrelevantes, que entram dentro desse ambiente livremente, com especialistas, não especialistas, tudo escrevendo. E isso gera um caos, mas gera ao mesmo tempo uma riqueza de informações, de ângulos, de pontos de vista assim, inimaginável, né? Nós estamos entrando, digamos, agora numa nova etapa da democracia global, por conta das redes sociais, em que aqueles veículos convencionais de filtro da opinião pública implodem, né? Então você não tem, em geral, o que você tem? Você tem as eleições a cada 4 anos, entre as eleições você tem as políticas públicas que são submetidas a um conjunto de pressões, algumas pressões são de lobbies e tudo, mas a pressão maior é a pressão de mídia, né? Então, em geral, o que não entra na imprensa acaba não virando prioridade de política pública. E esse modelo está revirando de ponta cabeça. Então, o caminho que nós estamos buscando, inclusive com esse conjunto de seminários aí que nós estamos trabalhando, é a criação de mini-redes sociais especializadas, tendo um jornal como divulgador das ideias. Então, todo esse material, essas discussões, elas vão ser colocadas numa sala específica, uma sala de inovação ou uma sala de energia, dependendo do tema, vai ficar disponível permanentemente, junto com os trabalhos que forem apresentados, e daí você chama, digamos, o público especializado e interessado para ajudar a construir conjuntamente o conhecimento. E a partir desse, o papel do jornalista passa a ser o quê? Passa a ser estimular as discussões e ser uma espécie de curador, digamos, daquele conteúdo aí, selecionando o conteúdo público, dando mais visibilidade para aqueles temas que possam ser de interesse mais amplo. O tema de hoje ele é dos mais relevantes aí, porque se fala muito em inovação, se fala muito em papel da pesquisa, da tecnologia. O Brasil, ele finalmente, depois de décadas aí, a questão da inovação passa a ter um papel prioritário, né? E quando você coloca em prática a inovação, você começa a se dar conta que você tem pouquíssimos setores que são competitivos, que podem realmente desenvolver tecnologias e formas de atuação que sejam divisores de água, né? O Brasil tem uma tradição muito restrita. Semana passada teve até um encontro lá daquele mobilização empresarial pela inovação. A gente via alguns representantes de grandes empresas reclamando da qualidade da mão de obra, disso, daquilo. Daí quando você olha, você fala, mas o que a grande empresa está fazendo em termos de inovação? Então, quando você vê a inovação, você vê a Petrobras lá com a Universidade Petrobras, com o CEMPES, com as parcerias com universidades, vê uma Embraer, que tem a Universidade
Embraer também, você vê uma Odebrecht que tem investimento em pesquisas aí em várias áreas, de um modo relativo, talvez a Natura, que desenvolve aí essa biodiversidade aí, mas não muito mais que isso. E daí, de tudo que nós temos levantado aí, dos debates e programas, petróleo e gás é o setor, efetivamente, onde você pode ter essa diversificação, porque você tem demanda, a demanda da Petrobras aí, e da exploração do pré-sal, você já tem uma tradição de inovação, e você tem um modelo que nós vamos querer tentar avançar mais nessas discussões, um modelo de colaboração governo, setor privado, institutos de pesquisa e tudo, que é um modelo consolidado. Talvez seja o único setor que você possa dizer claramente aí que você tem uma cadeia produtiva consolidada, você tem uma participação ativa das entidades, das associações empresariais, você tem modelos de atuação, Pronimp e outros, você tem a capacidade de compra. Isso é um conjunto de fatores aí que, digamos, se tiver que definir um padrão de inovação brasileira, tem que ser por aí, embora outros não possa ser replicado em outros setores, justamente pela falta desse fôlego aí de compras públicas, né? E a Petrobras, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre a história tecnológica da Petrobras. A Petrobras foi a empresa que nasceu, são os dois setores que nascem nos anos 50, sob a égide da inovação, efetivamente, né? Eu estava relembrando aqui que muitos anos atrás, aí, quando a Petrobras fez 25 anos, eu estava no jornalismo e vim aqui no Rio, propus uma reportagem aqui com os pioneiros, deu para descobrir, naquela época da ditadura, assim, sendo movimentos populares, como a campanha do Petróleo é Nosso foi um movimento popular, acabou indo para debaixo do tapete durante algum tempo, né? E eu passei alguns dias inesquecíveis no Rio, aqui, conhecendo as pessoas que ajudaram a criar, não apenas a movimentação popular, mas a questão do fator tecnologia, do fator competição, né? O Maurício Jopper, que era um deputado aí da UDN, que foi quem convenceu a UDN a defender o monopólio do petróleo, Mário Bittencourt Sampaio, que foi o criador do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, e que foi o sujeito que pegou Fernando Luiz Lobo Carneiro, um grande brasileiro, que convenceu o Maurício Jopper da necessidade do monopólio, e posteriormente teve um papel central no desenvolvimento da tecnologia em águas profundas aí do COP nessa parceria com a Petrobras. Nos anos 80, da mesma maneira, quando você tem a crise do setor externo no final dos anos 80, aquela crise, a necessidade de desenvolver bacia de campos, fez a Petrobras produzir uma política industrial ainda pouco relatada, né? Porque foi em plena agonia da ditadura, já naquela fase de inflação complicada, aquela fase de crise externa, em que parecia que nada dava certo, mas a necessidade de substituir importações na época fez a Petrobras conduzir um trabalho de capacitação de fornecedores aí, que significou um salto na industrialização brasileira no momento em que ninguém tinha olhos para perceber também, né? E agora, com o pré-sal, vem o grande desafio, quer dizer, não é o petróleo em si que interessa, mas as maneiras de você explorar o petróleo que interessa, porque é isso que vai dar diferença entre você impulsionar a inovação, a tecnologia, desenvolver uma tecnologia competitiva internacionalmente para exportar para outros países, desenvolver novas empresas que tenham esse espírito de inovação, de empreendedorismo, com risco mitigado pela questão das compras públicas também. Então a intenção ao longo do dia aqui vai ser tentar juntar esses elementos para ver essas implicações aí do pré-sal sobre a inovação, sobre os modelos, sobre as redes de pesquisa e sobre modelos que eventualmente possam ser replicados também para outros setores, né? Eu queria convidar para a abertura, a interação entre as diversas instituições de pesquisa do país, o João de Negri, que é diretor de inovação da FINEP, que tem esse grande desafio aí de tocar o Inova Empresa com seus desdobramentos setoriais.